Olá pessoal, tudo bem? Alguns momentos atrás da minha vida, neste livro chamado Questões Controvertidas e Responsabilidade Civil à Luz do Entendimento do STJ, eu trouxe aí alguns casos bem interessantes sobre responsabilidade civil, bem controvertidos. E aproveitei também a oportunidade, à época, de trazer uma análise de uma inovação expressa do novo Código de Processo Civil, que diz com o valor da causa em ações de reparação civil por danos extra-patrimoniais, correto? A gente sabe que não é muito simples se chegar ao valor da causa nessas ações. Uma situação que nos leva ao Código Civil é que o princípio da reparação integral, ele diz que, nós temos que ver reparados integralmente todos os danos que a pessoa física ou jurídica tenha sido vítima, correto? E que é muito difícil. Mas o 944 do Código Civil diz: a indenização mede-se pela extensão do dano. Bem, por outro lado, as regras do Código Civil sobre o valor da causa nos dizem o seguinte, tomando como um parâmetro inicial o artigo 291, que diz: a toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Logo em seguida, o artigo 292 do CPC nos diz: o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, inciso 5º, na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Mas aí então, vejam, o código parece que nos diz o seguinte: vocês têm que trazer o valor que vocês entendem cabível, por uma ação de danos morais. Mas, pessoal, vejam bem, e se é uma ação envolvendo um erro médico, um atropelamento, uma agressão muito forte, em que a pessoa fica num estado muito debilitado fisicamente, emocionalmente, correto? Em que a lesão a direitos da personalidade é muito forte. Determinado valor da causa é trazido aos autos, o réu se defende, vem a instrução e o estado dessa pessoa pode piorar. O valor já foi dado, correto? A parte já trouxe o valor. Mas, por outro lado, o mesmo CPC, o mesmo Código de Processo Civil, que diz taxativamente que a parte tem que trazer o valor que ela entende, certo? Devido, a título de danos extrapatrimoniais, o artigo 324, em seu caput, ele diz o seguinte: o pedido deve ser determinado. E aí seu parágrafo primeiro diz o seguinte: é lícito, porém, formular o pedido genérico quando? E aí vem o inciso 2º. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Aí vocês imaginem uma situação grave, um atropelamento, uma agressão muito forte, macular o nome da empresa, pessoa física ou da pessoa jurídica, de uma forma muito forte, vocês estão entendendo? Será que nós conseguimos, por exemplo, mensurar o valor correto ou as consequências do ato ou do fato já na inicial, né? A doutrina vem dizendo que cabe ao magistrado esse arbitramento. Então, se a parte não trouxer o valor da causa, correto? E explicar esta situação, o ideal é que explique, né, para que o magistrado ou a magistrada não determine a emenda inicial para que ela traga, então já é bom fundamentar nesse sentido. Porque aí, se o magistrado entender que a parte tem razão, que é difícil nesse momento trazer um valor certo, ele na sentença, se entender pela ofensa a direitos da personalidade, vai julgar procedente o pedido da reparação e aí vai arbitrar. Se a parte ainda assim entender que aquele arbitramento não a compensa devidamente, então que a situação seja devolvida ao Tribunal de Justiça daquele estado para fins de majoração da quantia. Mas vejam, nós temos que trabalhar então o artigo 291, o artigo 292, inciso 5º, o artigo 324, parágrafo 1º, inciso 2º, à luz do direito material 944 do Código Civil, princípio da reparação integral dos danos. Então aqui fica uma dica para, no caso concreto, saber bem qual é o valor a ser pretendido, porque muitas vezes pode ser que a jurisprudência já tenha se posicionado
sobre determinado fato, inscrição indevida. O STJ entende que o valor da causa fica em até 50 salários mínimos, mas tem tribunais que se restringem a 8, 9 mil reais, correto? Então, uma inscrição indevida para uma parte, ela pode cair na vala comum, como a gente fala, daqueles 9, 8 mil reais, mas daqui a pouco pode se aproximar do teto do STJ perto dos 50 salários mínimos. Então é sempre importante ficarmos atentos a essas questões, tá bem? Eu espero que eu tenha aí contribuído com os estudos de vocês e nos vemos então no próximo vídeo.